Luckett gravando em 3, 2, 1, vai! E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo. Galera, faz aproximadamente umas 3 semanas aqui no canal eu fiz um vídeo e eu vi que vocês gostaram pra caramba, comparando dois gravadores parecido com o quadro que eu fazia antes aqui no canal, que era o Boa, só que esse aí é um pouco menos trabalhado. E quem quiser conferir, dá uma olhada nesse card aí, aqueles lá são vídeos de ótima qualidade, cara, muito bem editados, roteiro bem feito, vale a pena conferir. Naquele último vídeo que eu fiz aí sobre os gravadores, eu pedi sugestões de apps para poder analisar aqui com vocês e me pediram muito dois em especial, que foi o Screen Record no ADS, cara, que é um aplicativo que eu já falei aí no canal, e também o conhecido e famoso AZ. Caso você não conheça nenhum deles, eu vou deixar vídeos aí na descrição dando uma review um pouco melhor. E o grande objetivo de testar eles, caso você não saiba, é basicamente pegar os dois, gravar um determinado trecho de um jogo, de preferência o mesmo trecho com o mesmo tamanho ali, e ver qual deles vai gravar com a maior quantidade de FPS. No vídeo passado eu utilizei o Mine, que mostra por padrão lá o FPS, só que nesse vídeo eu vou utilizar o Asphalt, que é um jogo um pouco mais movimentado, e o FPS foi mostrado ali pra gente com a ajuda do GL Tools, como eu já falei antes. Diferente do outro vídeo, nesse daqui eu quis pegar um pouco mais pesado com os gravadores, e é por isso que a resolução do AZ eu deixei HD mesmo, só que a quantidade de FPS eu aumentei para 60 e o bitrate também deixei em 12. Caso vocês queiram dar uma olhada nas outras configurações, vocês estão vendo aí, pode dar uma passada de olho rápida. E no Screen Record no ADS, cara, que é um editor muito mais completo, muito mais complexo até, eu vim aqui nas configurações e eu deixei a mesma configuração, legal? Na resolução HD 1280 por 720 e aqui na taxa de bits 12, sendo que o FPS também em 60. E tem uma coisa aqui no Screen Record no ADS, ele tem uma configuração especial aqui em motor de gravação que te permite gravar com uma taxa de FPS maior, e é por isso que eu fiz dois testes. Eu gravei tanto aqui no motor padrão, né, nessa opção, e também depois eu gravei uma outra parte aqui nessa para a gente poder comparar. Então, quando eu estiver falando de algum desses gravadores, eu vou falar ou do AZ, ou eu vou chamar essa função normal de Screen Record normal e aquela função um pouco mais avançada de Screen Record Turbo, beleza? E para poder fazer os testes acontecerem, você já deve estar vendo algum gameplay de fundo. Inclusive, dessa vez eu até facilitei, cara. Eu coloquei o FPS quando eu fui gravar o AZ do lado esquerdo e no SCR no lado direito. Então vocês estão vendo aí em tela um pouco do gameplay dos dois. E podem dar uma olhada no FPS aí. Não é exatamente o Mine, que é o mesmo trecho do jogo, mas dá pra gente ter uma noção. Eu gravei aproximadamente 1 minuto e 40, cara. Quando eu fazia as análises, eu peguei exatamente uma determinada parte do jogo, não onde começava, e comecei a ver os FPS a partir dali, e onde finalizava também. Infelizmente no Android a gente não tem uma ferramenta que analisa isso com a maior precisão possível, e aí para poder ter uma certeza um pouco maior, cara, eu realmente peguei o vídeo de quadro a quadro, inclusive se liga só nisso daqui. Olha só, esse aqui é o FPS total, como vocês estão vendo aí, quadro a quadro do Screen Record. Aqui é o quadro a quadro do Screen Record de versão 2 e aqui é do AZ. E aí eu peguei todos esses números aí, cara, de uma quantidade de quadros bem parecida. Quem quiser comparar pode até ver que o final aqui ele sempre é menor e o começo ele sempre é maior. Tanto naquele no FPS 3 quanto no último também, para vocês verem que foi exatamente medido ali com uma precisão bem legal. Depois eu coloquei todos esses números ali, eu vou explicar isso talvez em um outro vídeo, em um determinado lugar, fiz as contas, e para poder ter uma noção um pouco melhor, eu até fiz uma espécie de aplicativo aqui comparando tudo isso. Se liga só, o que a gente vai medir aqui é qual dos gravadores tem a maior quantidade de FPS, aquele que foi nos picos mais altos, aquele que teve o menor pico, cara, aquele que, sei lá, bateu FPS muito ruins, e aquele que teve a melhor média, como vocês estão vendo em tela. E para não enrolar, vamos ao primeiro aí, o Screen Record normal, né? Aquela configuração padrão. Quando eu fiz os testes com ele, o FPS médio dele foi aproximadamente 19. Lembra que quando eu tô gravando aqui, o FPS cai pra caramba. Quando você não tá gravando, realmente tem uma qualidade um pouco melhor, porque o gravador acaba consumindo um pouco do processamento do seu aparelho. Esse daí é um dos grandes objetivos dos nossos testes. O maior FPS, mesmo que eu tenha colocado a configuração em 60 lá, foi 30 e o menor FPS foi 9. 9 FPS você ainda está jogando, não é como se tivesse simplesmente travado nem nada, mas ainda assim vale a pena pegar e dar uma olhada. Já quando eu coloquei no turbo, que eu achei que realmente iria melhorar a gravação, foi exatamente o contrário, cara. Até acabou caindo um pouco, como vocês podem ver aqui. O FPS médio ficou em aproximadamente 18, não caiu lá grande coisa, só que o maior FPS nesse caso aqui foi 27 e o menor foi 8.
Já no caso do AZ, o maior FPS que eu tive também foi 30 FPS, o FPS médio dele foi 18, quase batendo no 19, e o menor, como vocês podem ver, também foi 9. O AZ normal, cara, ele é muito parecido com o Screen Record normal, só que pra gente ver qual deles que acabou saindo melhor no fim das contas, a gente vem para essa última tabela aqui. Quem teve o maior FPS no fim das contas foi o SCR normal, quem teve o melhor FPS médio, como vocês podem ver aqui, também foi o SCR, e quem teve o pior foi o SCR Turbo. Apenas para a gente dar uma analisada um pouco melhor para quem não entendeu, eu não estou falando aqui que, nossa, o AZ é pior do que o Screen Record, eu estou falando que nos testes que eu fiz aqui, nas condições que eu fiz aqui, quem acabou se saindo melhor, quem conseguiu capturar mais FPS, quem teve um FPS mais estável, ou seja, que caiu menos ao longo da partida, foi o Screen Record naquelas configurações ali. O AZ não ficou muito atrás, cara, para falar a verdade, ele ficou quase empatado com o Screen Record, e se a gente for comparar aquela configuração turbo do Screen Record com a do AZ, o AZ acaba ganhando dele em alguns casos aí. Vocês podem até fazer os seus próprios testes aí se quiserem. E como eu falei mais uma vez, eu tô aqui testando em um determinado ambiente, não tô falando que um é melhor do que o outro, apenas nos testes que eu fiz aqui foi interessante ver que o SCR acabou se saindo um pouco melhor, mas cara, não adianta falar que, nossa, pra mim funcionou melhor, pra você vai funcionar do mesmo jeito, porque mesmo assim, cara, por mais que eu já tenha testado diversos gravadores, e eu achei o SCR uma ótima opção por ter uma quantidade muito grande de personalizações, eu ainda vou continuar usando o do Record, assim como eu sempre, por exemplo, utilizei o SCR em uma determinada época, achava que nenhum era melhor que ele, que não ia decepcionar nem nada, assim como eu também já passei por outros gravadores, e a gente vai testando, né, cara, uma determinada fase, o seu aparelho está de uma maneira e um gravador vai funcionar melhor nele do que de outra, sei lá, às vezes é uma questão de sistema, às vezes é uma questão do que você grava, sei lá, às vezes você não vai gravar um jogo tão pesado e esses gravadores não vão te atender tanto assim, e é claro que vale falar mais uma vez, mesmo deixando em 60 FPS ambos aqui, eu acabei não precisando gravar a 60 FPS e você poderia ir lá e diminuir um pouco essa quantidade para ganhar um pouco mais de performance no seu jogo e talvez até evitar esses FPS um pouco mais baixos aí. Se você tiver alguma dúvida sobre esse outro aplicativo aqui, na verdade ele não é um aplicativo de verdade, tá? Eu só fiz esse esquema aqui em um APK para poder apresentar para vocês melhor os dados. Esse app ele não faz nada de especial, então antes você ver que, nossa, Paradoxo, deixa o download aí, não tem como, tá, galera? Infelizmente, para poder gravar o FPS, a gente tem que fazer esse monte de gambiarra. Quem sabe eu não falar um pouco mais desse procedimento de calcular e tal aí no futuro. Tem todo um processo ali, é bem dinâmico. Quem sabe eu explico um pouco melhor. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mas enfim, isso daí foi o que eu acabei conseguindo aqui com os testes que eu fiz. Caso você discorde ou concorde, cara, deixa seu like, deixa seu dislike, comenta aí próximos gravadores para poder aparecer aí. Eu acho que no final eu tô deixando algumas pessoas que sugeriram os gravadores do vídeo de hoje, então deixa seu comentário aí, quem sabe você não aparece no próximo vídeo desse estilo. Galera, mantenha a calma, jogue em jogo, falou e até mais!常識さえすり替え